Olá, meu nome é Maria Valquíria, eu sou professora de ética do curso de Gestão Pública da UFRJ, sou pesquisadora no Laboratório Filosofias do Tempo do Agora e estou aqui hoje para falar um pouquinho de uma filósofa chamada Drusilla Cornell. Bom, a Drusilla Cornell é uma filósofa estadunidense com um bacharelado em filosofia, um bacharelado em matemática e um doutorado na área do direito. Ela é professora de ciências políticas e de estudos de mulheres e gênero na Rutgers University, em New Jersey, e é professora extraordinária na Universidade de Pretória, na África do Sul. Ela também é professora visitante no Birkbeck College, em Londres. O marco das questões feministas na obra da Drusilla aparecem na década de 90, quando ela vai entrar um pouquinho no debate que estava acontecendo lá nos Estados Unidos sobre os direitos das mulheres e as legislações que estavam aí sendo discutidas acerca da indústria pornográfica, da prostituição, da questão do aborto. Né? E ela entra nesse debate com esse olhar de acadêmica, né, de filósofa, jurista, mas com uma carga do ativismo e da vivência, da experiência real com as mulheres trabalhadoras, pesando também para que ela pudesse ingressar então nesse debate e dissesse, né, diante de todas as discussões que aconteciam, da necessidade, da importância da consolidação, da construção mesmo de alianças feministas para que o discurso que acontecia nesses debates pudesse agregar tanto as mulheres que estavam ali defendendo seus princípios, seus valores enquanto feministas, como também as mulheres envolvidas na realidade da indústria pornográfica, na realidade da prostituição, né, e mesmo todas aquelas que se envolviam na discussão acerca do aborto. E aí ela preocupada em pensar essa aliança feminista, ou preocupada em pensar se era possível, de fato, pensar sobre ou esperar uma aliança feminista, ela vai criar o que a gente vai ficar conhecendo aí como o feminismo ético. Né? Sobre o feminismo ético, a gente tem um artigo da Drusilla traduzido para o português, num livrinho de debates feministas, que é um livro em coautoria com a Seila Ben-Habib, com a Judith Butler e com a Nancy Fraser. Mas fora esses artigos desse livro e o livro Feminismo como Crítica à Modernidade, a gente não tem traduções, né, dos textos da Drusilla no Brasil. Então, ela, apesar de ser uma das maiores referências em filosofia do direito hoje no mundo, ela não é tão lida quanto deveríamos, né? A gente não lê ela tanto quanto deveríamos aqui no Brasil. Mas o fato é que, com essa ideia do feminismo ético, a Drusilla Cornell ela vai propor aí na verdade, ela vai propor uma saída, né, para os conflitos entre as feministas com uma saída ética. Né? Essa saída ética é uma construção, né, muito próxima à ideia da ética da alteridade, de Emmanuel Levinas, muito próxima também de Derrida. A Drusilla era, né, uma pessoa super próxima do Jacques Derrida, então isso vai aparecer nas obras dela. Né? Mas essa preocupação dela com o feminismo ético não parou na década de 90. Né? Ela, depois de um certo tempo, em 2003, ela vai para a África do Sul para pesquisar um pouco sobre a jurisprudência e a legislação da África do Sul, na verdade, o sistema jurídico como um todo da África do Sul, que no pós-apartheid precisava conciliar o direito inglês, né, o direito fruto da colonização, com o direito costumeiro, que aparece no sistema jurídico da África do Sul como uma promessa do pós-apartheid. Então, com o fim do apartheid, havia uma promessa política, social e aí institucionalizada no sistema jurídico de que o direito costumeiro dos povos originários iria prevalecer, iria contar, iria ser considerado
como norma jurídica naquele sistema. Bom, então ela vai para lá para pesquisar isso e pesquisar os valores que estavam por trás, né, sustentando todo esse sistema. O valor principal que aparece para ela é o princípio ético do Ubuntu. E com esse ideal do Ubuntu, ela vai publicar algumas obras e vai reescrever, repensar o feminismo ético que ela produziu lá na década de 70, na década de 90. É claro que o fundamento, a base, ele não muda tanto, até porque eu entendo que existe uma certa proximidade, não é a mesma coisa, mas existe uma certa proximidade entre a ética levinasiana e o princípio do Ubuntu, como se fosse quase que uma graduação aí das coisas. Então, ela já, né, com essa inspiração da ética da alteridade, ela vai encontrar no princípio ético do Ubuntu uma nova oportunidade de pensar o feminismo ético e a possibilidade de alianças feministas, alianças transnacionais agora, né, esse olhar dela amplia, e ela então publica algumas obras relativas ao tema. No seu artigo principal, né, que está dentro de um livro Direito e Revolução na África do Sul, ela vai escrever então esse capítulo chamado Repensando o Feminismo Ético através do Ubuntu. Né? Nesse capítulo ela apresenta algumas decisões muito impressionantes da Corte Constitucional da África do Sul, algumas questões relativas à vivência das mulheres na África do Sul e, enfim, é uma obra que vale a pena ser lida. Pena que ainda não temos em português, né? Em 2016 ela publica o livro The Spirit of Revolution, que é um livro que vai repensar também esses feminismos todos com um olhar mais crítico, com um olhar que busca uma mudança efetiva, uma revolução. E agora, nesses dias, né, agora no meio dessa loucura que a gente está vivendo aí em 2020, ela está escrevendo um livro que é como se fosse uma promessa The Spirit of Revolution, que vai pensar sobre a revolução e todos os desafios que têm acontecido mundo afora, dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres, das minorias em geral, né, dos grupos vulneráveis, né, em termos gerais, que podem ou que indicam uma certa mudança de paradigma ou uma certa mudança aí de status da nossa sociedade para algo que, na visão dela, parece ser positivo. Né? Então, vamos ficar aí aguardando esse livro da Drusila, ansiosas e ansiosos, né, para uma leitura mais apurada sobre essa promessa de revolução que ela vem trazer para a gente aí. Tá joia? É isso. Espero que vocês tenham gostado e que leiam Drusila Cornell.